Às vezes eu fico pensando esse lance da obra, né? Da gente lutar por uma obra e tal, e às vezes, muitas vezes, o que é valorizado é a obra, né? Não é quem faz a obra, sabe? E é um negócio que, que eu fico me perguntando pra onde vai, né? E quem fez? O que é que faz, assim? Como é que faz? Fica feliz só? Fica só feliz porque o pessoal gostou? Ou fica triste? Ou não fica nada? Então, não sei, é muito. Que pra mim não acaba, sabe? Pra mim é uma coisa que não acaba ali. Ali é o que talvez seja o Tu quer começo, movimento ou né? não? De tudo. Ou pelo menos daquele momento. Prazer, meu nome é Arnaldo, eu sou de Maracanaú, faço teatro, atuando, dirigindo, às vezes escrevendo, produzindo. Essas coisas, né, que a gente tem que fazer, ou pelo menos tentar fazer para poder continuar fazendo teatro. Eu também sou artista visual e trabalho com desenho, pintura, essas coisas. Pois é, aí eu acho que a gente poderia criar uma outra nomenclatura para poder juntar as duas artes que eu desenvolvo, porque para mim tem se tornado uma espécie de complemento uma da outra. Eu não crio mais os cênicos sem antes pensar nesse visível da plasticidade. E eu não pinto mais sem me conectar com o que de cênico naquele momento tá acontecendo, sabe? Eu trabalho com teatro há 17 anos, onde trabalhar com teatro tem me possibilitado entender como é que esse corpo se materializa e se desconfigura a partir do olhar de quem faz, né, e de quem vê. Aí eu acho que talvez isso tenha me levado a um processo investigativo desse corpo na utilização de telas, pincéis, dedos e outras materializações plásticas para esse diálogo intuitivo. Aí no trabalho que eu faço com a pintura, existe sim uma presença cênica muito forte, né, a partir dos movimentos e das ações que eu trago nessa própria relação do meu corpo, né, quando eu estou no processo de criação. Além dos vários quadros individuais que eu tenho na pintura, eu tenho 2 trabalhos de série que eles já se tornaram uma exposição, né?
uma que se chama Reisado Tradição em Telas e a outra é Um Instante de Teatro. Não que os outros trabalhos, não que não tenham cenas, ou pelo menos sejam menos cênicos, né? Mas é porque esses dois, eles também aparecem como temática, né? Atualmente eu faço parte de um grupo de teatro chamado Grupo Garajal, aqui da cidade de Maracanaú. E a gente desenvolve um trabalho muito a partir do trabalho de rua popular, né? E da cultura tradicional popular. E uma das atividades que fazemos é o reisado, que hoje, né, a gente já desenvolve esse trabalho já tem 15 anos, e hoje a gente homenageia o nosso mestre, né, Mário Jorge Maninho, em memória. A gente chama de Reisado do Garajal Guerreiros de Jorge. A exposição Reisado Tradição em Telas, ela propõe ser uma curadoria de quadros, né, e objetos cênicos que expressam os sentimentos e as sensações da minha experiência como integrante durante 15 anos no Grupo Garajal, que tem como linha de pesquisa o Reisado de Congo. Então eu acho que é nesse encontro que eu tenho, né, com tanta cor, com tanto movimento, com tanto, sabe, com tanta vida, nesse encontro com o tradicional, com o teatro de rua, com o reisado, que eu acho que eu trago essas misturas de cores, sabe? E elas emergem muito dessa alegria, né, da experiência culturais vividas por diversos povos, né? Então as pinturas, elas retratam também as figuras do reisado, e os entremeios, né, como Mateus, o Boi, o Jaraguá, Catirino, o Bastião, entre outros. E os trabalhos, eles apresentam um diálogo muito forte com esse processo de encenação do canto, da música e da dança. E com essa grande mistura, né, entre o sagrado e o profano, a exposição se torna mais um meio de luta pela preservação e difusão dessa manifestação popular. Ela surge como um modo de possibilitar o encontro entre o público e as obras expostas. É uma forma de acreditar que se pode manter vivo a cultura na sua forma dinâmica e plural. E esse outro trabalho, né, que eu venho desenvolvendo, que acabou desembocando em outra exposição, que é Um Instante de Teatro, que ele traz essa pesquisa, esse encontro, esse trabalho que eu estou meio que desenvolvendo, né, com essas duas artes que eu gosto muito e amo tanto fazer, que é o teatro e as artes visuais. E essa exposição, essas telas, né, elas trazem um pouco da minha trajetória, da minha experiência enquanto formação, né, de teatro. Então, esse é um trabalho que traz e conta um pouco, né, dessa minha trajetória de formação mesmo, dentro do teatro, né? Acho que talvez principalmente enquanto ator, que foram espetáculos, figuras que marcaram minha trajetória enquanto artista, que me inspiraram, sabe? Continuam trazendo bastante inspiração mesmo. E alguns espetáculos que eu participei, né? Então, elas trazem essa referência muito forte com o teatro cearense, né? Com figuras do teatro cearense, que meio que
que marcaram essa minha trajetória. Eu acho que são trabalhos que trazem essa aproximação, né, entre a pintura e a ação cênica. Eu acho que não só transpondo a cena do próprio espetáculo, mas eu acho que revelando, né, uma essência visual, sensível, né, uma expressividade muito a partir da cor também, né, por meio das tintas, do movimento, da luz e das cores. Eu muitas vezes, quase sempre, eu sou estimulado pela uma intensificação de um imaginário próprio, né? De uma realidade subvertida pelos desejos, receios, materialidades, não certezas. E uma coisa que eu procuro é desalinhar os gostos, os conceitos, né? Reconfigurar traço, olhar, caminho, gesto, né? Mas muitas vezes a figura humana ela aparece muito como esse elo de comunicação. Então, além da forma final, que nesse caso pode ser de uma tela ou outro objeto dispositivo, podemos ressaltar a importância da criação cênica do ator, do trabalho de diretores e autores e de técnicos da iluminação, cenógrafos e outros para a criação de um grande jogo. E é nessa possibilidade de jogo, dessa disponibilidade que foge a toda uma intenção proposital desse mesmo jogo que também encontro no teatro, que trabalho, que faço, é que trago para essas obras a escuta, o tempo e questionamentos que me atravessaram durante todo o processo. Sei lá, eu acho que faltou fazer mais teatro, sabe, no vídeo. Tipo, ter cena, né? Mas aí teatro é com plateia, né? Aí, tipo, nem sei se seria teatro mesmo, mas podia ter feito mais cena, talvez. Talvez. Ou não, né? E esse lance de artista é muito doido, né? Assim, de ser artista, de querer ser artista, de querer fazer realmente o que você gosta e tal, né? Que você se identifique. Nem sei, eu não sei se é isso, mas
Mas eu me desafiava, assim, era uma parada que eu gostava muito e ainda gosto pra caralho de fazer. E eu lembro que na época que eu tava em processo de formação e tal, eu fui querer fazer o curso Princípios Básicos, né? Em 2003. E eu lembro que nessa época era o auge da informática, né? Da computação e tal. A era entrando, né? A era de entrando, né? E era o auge, assim, né? Então era o futuro, né? E eu comecei querendo fazer o curso e tal, me inscrevi. Aí passei na primeira fase, né? Porque o Princípios é dividido. Era dividido, nem sei como é que tá hoje, mas eu acho que é do mesmo jeito, mas era dividido em fases. E eu passei na primeira semana, né? Aí eu disse, pronto, aí como é que eu vou manter, né? Pra ir, pelo menos esse mês, né? E tal. Que era por etapa. Aí eu menti pro meu pai e pra minha mãe, dizendo que eu tava fazendo um curso de informática no centro. E pra poder pagar a passagem, né? A passagem do trem, né? Que na verdade na época era o ônibus que eu pegava no Maracanaú, né? Na estação do Maracanaú, da estação, e ia pro metrô pra estação do Aracapé. Aí de lá eu pegava o trem pra ir. Aí mas tinha que pagar essa passagem e tal. Aí eu lembro que eu menti, né? Aí fiz o curso todo, fui passando nas seleções e o curso foi indo. Da hora, eu nem lembrava mais que eu tava mentindo pro pai e pra mãe, assim, era uma coisa que já tava vendo, porque foi o ano todo, né? Aí chegou no final do curso, né, que eu passei e tal, passei bem direitinho, né, nas fases e tal. Aí chegou no final do curso e eu fui contar, né? Aí eu fui contar pro meu pai e pra minha mãe. Aí eu lembro que nessa época, lá em casa, o chão ainda era batido, a casa ainda estava sendo construída, isso no final do ano, né? E aí tinha um sofá de 2 cantos, amarelo, né? E eu fiquei lá, assim, na sala, aí peguei e pedi para eles sentarem no sofá. Aí eu sentei no chão, fiquei olhando para eles, pros dois, né? Meu pai e pra minha mãe. E aí comecei a chorar, mano. Eu comecei a chorar. Aí eu peguei e disse: mãe, pai, eu tô fazendo teatro. Eu tava mentindo pra vocês. Sabe? Aí chorando. Aí não falei mais nada. Eu comecei a chorar, né? Eu não sei se era medo, sabe? O que era? Talvez fosse, né? Mas aí, véi, eles aceitaram tão de boa, que aí depois de um tempo eu fiquei, caraca, mas tu é muito lesado, véi. Por que diabo tu foi mentir, mano? Mas naquela hora, aí chamei eles pra assistir o espetáculo, era o Agônico, né? Espetáculo Agônico. E foi muito bonito ver eles na plateia do Morro do Ouro, sabe? Foi muito massa.